Seja mais uma vez bem-vindo, você que é professor, professora da Escola Sabatina. Esse é mais um programa Sabatina, para vocês tornarem a classe muito mais interativa, dinâmica, participativa. E eu tenho aqui comigo, mais uma vez, o professor Marcelo, aqui do Seminário de Teologia. Seja mais uma vez bem-vindo, professor. Muito obrigado, Natal. Muito obrigado você. Vamos estudar juntos, porque essa semana também, como as demais, tem muita coisa boa, Natal. Com certeza, nós sempre aprendemos muito cada vez que estudamos a Escola Sabatina. Cada semana é uma lição profunda, não é? E a lição dessa semana, ela tem como título A Hora da Glória, a Cruz e a Ressurreição. Você tem as perguntas interativas aqui disponíveis no vídeo, na descrição do vídeo, para você escolher aquelas que se adaptam mais com você e para mexer com a sua classe, para que os alunos possam participar também. Eu gostaria de ler mais uma vez um trecho do livro de Ellen White, que se chama Conselhos sobre a Escola Sabatina. Cada trecho desse livro nos convence de que a Escola Sabatina tem que ser dinamizada, tem que ser muito mais participativa e interativa e que todos os membros devem tomar parte. Hoje eu quero ler aqui um trecho que está na página 17, que diz assim: Nenhum homem, mulher ou jovem pode alcançar a perfeição cristã negligenciando o estudo da palavra de Deus. Nunca vai alcançar a perfeição cristã. E aí, pulando um trecho aqui na página 18, ela diz assim: se os cristãos examinassem fervorosamente as Escrituras, mais corações arderiam com as verdades vívidas ali reveladas. Então é por isso que nós estamos aqui, é por isso que você está aqui conosco hoje e vai estar logo mais com os alunos. Nós queremos que a palavra de Deus arda no nosso coração. E nós temos aqui as perguntas interativas e o pastor Marcelo está me ajudando aqui para nós termos essa ideia de como pode acontecer na sua classe. Nós vemos aqui na lição que em João 7,30, em João 12,27, Jesus fala assim: ainda não chegou a hora. Ele ensinava e as pessoas não pegaram, porque não chegou a hora ainda de pegarem, só foi quando chegou a hora. E uma pergunta que a gente pode fazer para os alunos, e que eu faço aqui para você é: por que é importante sabermos que Deus faz tudo na sua devida hora? É isso aí, Natal. Não somente é importante a gente saber, mas é importante a gente aceitar o tempo de Deus. Porque Deus tem um tempo certo para tudo, não é assim que diz, escreveu Salomão, o Espírito Santo: há tempo para nascer, há tempo para crescer, há tempo para se casar, ou estar solteiro, há tempo para viver e até tempo para morrer nesse mundo. E levando isso em consideração, por que não o Criador de todas as coisas não sabe qual é o melhor momento das coisas acontecerem na nossa vida? O Criador é a pessoa mais habilitada para saber o tempo de tudo. Agora, nós podemos pedir a Deus, não somente que Ele faça as coisas no nosso tempo, é o que mais nós fazemos, mas principalmente que nós possamos aceitar o tempo dEle para a nossa vida. E isso nos trará paz. Amém. Que maravilha. Um ponto forte da lição é que Jesus sabe a hora. Ele morreu na hora que tinha que ser, não é? E Ele sabe tudo na nossa vida também. E é interessante se nós pudermos levar isso para os alunos pensarem, né, Marcelo? Em vez da gente só falar, ensinar, fazer eles pensarem, darem exemplos, não é? Um outro ponto interessante é João 18, na lição dessa semana, quando fala que Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. E nós não vemos a resposta de Jesus no texto. Por que será que quando Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, nós não vemos a resposta? O que você acha, pastor? É o que estávamos comentando agora há pouco, né, em off aqui. Quando Cristo esteve aqui, Ele trouxe a resposta para as necessidades. E é interessante que, ao pensar desta pergunta tão objetiva, o que é verdade, Jesus poderia responder e queria responder. Mas como estávamos comentando, o desejar de todas as nações revela que Pilatos não esperou para ouvir a resposta. Ele perguntou, mas não queria verdadeiramente saber a resposta. E isso me faz pensar se não tem algo a ver com os dias de hoje. As pessoas discutem sobre o que é certo ou a verdade, mas a pergunta talvez seria: quem está disposto a ouvir a verdade? Não somente mencionar ou falar sobre, mas ouvir.
infelizmente, percebemos, Natal, que ouvir a verdade realmente é mais difícil do que simplesmente perguntar ou falar sobre, mas ouvir no sentido de aceitá-la, né? É verdade, as pessoas estão dispostas a perguntar o que é verdade, onde está a verdade, mas não estão dispostas a ouvir que ela vem de Jesus, né? Pilatos perguntou e saiu. Até que ele fez uma coisa que parecia bonita, né? Ele perguntou o que é a verdade e saiu para a multidão e falou assim, olha, gente, eu não vejo nele culpa nenhuma, mas ele não ouviu a resposta. Então, a gente tem que pensar nos dias de hoje também, não é? Aliás, a atitude de Pilatos é cheia de coisas boas. Ele diz que não via culpa, mas também não livrou Jesus. Ele lavou as mãos para dizendo que não tinha culpa, mas deixou que a culpa recaísse sobre ele, porque, afinal de contas, ele poderia evitar a morte de Cristo. Então, é cheio desses paradoxos. Ora, ele fala sobre a coisa certa, mas não faz a coisa certa. Pergunta o que é verdade, mas não quer ouvir. A gente tem que, na verdade, ao olhar a história dele, aprender com ele o que nós não devemos fazer. Como não fazer, é verdade. A escola sabatina se torna vívida e interessante, além desse diálogo, quando a gente consegue atingir o coração. Quando a gente faz alguma pergunta que não tem uma resposta certa, A, B, C ou D, é quando a pessoa pensa a partir da perspectiva dela em alguma coisa do coração. E eu vou dar um exemplo. João capítulo 19, versículo 5, diz assim, uma cena bem forte. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos disse à multidão, eis o homem. Olha quanto escárnio, quanta coisa tem aqui. Imagina, Jesus sendo apresentado ali já açoitado, ele já estava com o rosto machucado, sangrando e sendo zombado. A coroa de espinhos, um manto. E o Pilatos disse, eis aqui o homem. E a gente pode chegar para a classe, em vez de explicar os detalhes, perguntar, como você imagina os detalhes? Como você vê essa cena? Como você imagina o rosto de Jesus nessa hora? Como você imagina os sentimentos de Jesus? Que lições essa cena ensina para você? É demais, não é? Com certeza. Eu estava pensando aqui, né? Hoje nós podemos crer na luz, viver na luz, porque este homem, Jesus, entrou na escuridão por nós. Eu fico imaginando ele sendo apresentado ali para o povo e o povo sendo assim instigado pelo inimigo, dizendo crucifica a Jesus, crucifica-o, e Jesus lá verdadeiramente como o Cordeiro mudo de Deus. Esse homem, ele foi até o final, em nenhum momento ele desistiu. E poderia, se ele quisesse. Poderia. Hoje é interessante que se qualquer um de nós formos crucificados e alguém gritar, se queres que nós creamos em ti, desça. Para nós não é tentação, para Jesus era. Ele podia descer. Ele poderia. Né? Não foi os cravos que o seguraram. Existe até música bonita que fala sobre isso. Não foram os cravos. Então, Cristo foi até o final para a gente conseguir também ir até o final. Que maravilha, né? Quanta lição. Para a gente tornar a lição bem interessante, é legal a gente ter esse diálogo, não é? Como eu estou tendo aqui com o pastor Marcelo, mas nesse grupo da Escola Sabatina. Por isso que a Escola Sabatina geral não é o ideal. Não é, pastor Marcelo? Com certeza. Estão fazendo cada vez mais a escola sabatina geral, mas não é. Aliás, sai do propósito tremendo. Sai do propósito da lição. E isso, entender a importância de tudo isso, Natal, não é difícil, porque a Bíblia é cheia de perguntas. Sim. Aliás, um dos métodos que mais Cristo usava era perguntas. Jesus perguntava constantemente para os discípulos, e perguntava perguntas retóricas. Ele sabia a resposta, mas ele perguntava para a pessoa pensar. Para a pessoa pensar e falar com ele. Agora, fazendo aí um paralelo com o professor, às vezes a gente pensa que alguns professores podem pensar que o fato dele perguntar pode expressar para o aluno que ele não sabe a resposta, mas não é verdade. O fato dele perguntar quer dizer que ele quer que o aluno possa crescer, interagir, aprender. Para ter esse diálogo, para tornar o momento gostoso, né? Exatamente. Um exemplo de uma pergunta legal que, em vez do professor explicar, olha, Jesus estava na cruz e falou para Maria cuidar do João por causa disso, e João cuidar da... É a gente trazer isso para a classe. Por quê, pastor Marcelo, que Jesus estava lá na cruz, morrendo, e ele se preocupou com Maria e com João? Falou, mulher, olha aí o teu filho, João, olha aí a tua mãe agora. Que cena, que lições que a gente tira disso tudo? Essas palavras foram acolhedoras naquele momento terrível.
Aliás, ao ler o Desejado, a gente vê coisas lindas assim. Dentre elas, o bom ladrão, que fala que é aquele camarada que buscou Jesus no 47 minutos do segundo tempo, como dizem ontem, né? Foi, na verdade, um bálsamo para Jesus, porque ele ama tanto fazer o bem para as pessoas que ele, então, foi confortado por fazer o bem. Aliás, quando Jesus Cristo disse para Maria que João era o filho dela e para João que Maria era a mãe dele, Jesus estava também fazendo algo fantástico, estava acolhendo aquela mulher que na época teria muita dificuldade de viver sozinha. E João acolheu ela, provavelmente até os últimos dias da vida dela. E agora, isso nos faz pensar, até em sua morte, Jesus estava preocupado em consolar, confortar. Isso é um ensinamento para nós, porque quando estamos sofrendo com dificuldades, existe sim uma maneira de sermos confortados, quando no meio do sofrimento olhamos para as pessoas para ajudá-las, para atendê-las, para socorrê-las. Jesus fez isso, e ele fez isso pelas pessoas, mas isso não deixa de ser uma maneira também de se confortar. Que legal. Tem muitos pontos altos essa lição para a gente conversar com a turma e para deixar todo mundo impressionado. Uma das coisas que eu acho que impressiona na conversa dessa semana é o versículo que diz que João, quando ouviu que Jesus tinha ressuscitado, ele e o Pedro foram correndo para o túmulo e diz que ele viu o lençol ali do lado e diz que quando ele viu o lenço dobrado, o lenço que cobriu o rosto de Jesus, ele creu. É muito interessante isso. Pastor Marcelo, por que será que João creu quando viu o lenço dobrado que cobriu o rosto de Jesus? Realmente, às vezes não é tão fácil entender, mas como Cristo, que ressurgiu para salvar o mundo, teve tempo de dobrar. Isso é impressionante, né? Teve o cuidado. E um ladrão, se um ladrão de túmulos tivesse roubado Jesus, o ladrão não ia dobrar o lencinho, né? Mas o fato é que Cristo se preocupa com detalhes. E esse tipo de preocupação, talvez como característica de Cristo, tocou o coração de João, e ao olhar ele falou, não, esse é o meu mestre. Esse é o meu mestre. Esse é aquele. Tem o mundo todo para salvar e ainda dobra o lencinho. Esse é o meu mestre. Deus é maravilhoso, né? Eu não sei quanta comprovação existe, mas uma vez eu li uma história muito interessante. Eu não sei quão factual ela é. Mas é muito interessante. Diz que naquela época havia um costume de que quando alguém estava comendo e ele saía da mesa e deixava o lenço dobrado, o lenço de limpar a boca, a mensagem para quem estava servindo eu não terminei ainda, eu vou voltar. Então, alguns pegam esse fato e dizem que talvez tenha uma mensagem aqui também, não é? Se é que é um fato esse costume da época. Uma mensagem implícita. Eu não sei se tem esta mensagem, mas quando a gente olha o todo, a gente vê várias mensagens, né? O fato de Jesus Cristo deixar dobrado é uma delas, o fato de Jesus falar primeiro com Maria, o fato de Jesus não deixar que Maria segurasse ele, tudo tem algumas mensagens implícitas, né? E aqui estão as mensagens que nós conseguimos ver, e talvez aquelas que você não consegue ver, e algum aluno traz uma resposta muito legal quando a gente faz as perguntas ideais. Quando a gente faz as perguntas, nós também aprendemos, que vem a cada resposta boa que a gente não imaginava, não é verdade? Uma pergunta que você pode fazer para concluir a lição depois que mostra que Maria Madalena viu Jesus e ela saiu testemunhando para todo mundo, uma pergunta como nós também podemos testemunhar com a mesma empolgação da Maria depois que ela se encontrou com Jesus? E aqui vem as respostas mais maravilhosas. Muito obrigado por terem estado com a gente. Pastor Marcelo, você tem uma palavra final para quem nos está assistindo antes de fazer uma oração, para nos despedirmos? Talvez a palavra final é a oportunidade que a gente tem de conhecer mais a Cristo e se apaixonar por Ele. Como nós comentamos agora, existem muitos detalhes na vida de Cristo que nos ensinam grandes coisas. A ressurreição de Jesus, o fato dele tratar as pessoas da forma que ele tratou. Cristo está disposto a falar ao nosso coração, mudar a nossa vida. Quando nos voltamos para Ele, não vamos perder essa oportunidade, vamos nos agarrar a Jesus Cristo. Amém. Faz uma oração? Vamos orar então? Convido você também, onde quer que você esteja, no momento que for, a se unir nesse momento. Querido e bom Deus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua revelação,
pela mensagem fantástica de ressurreição e vida nova em Ti. Amém. Por favor, opera dentro do nosso coração e nos torna melhores através do Teu poder. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.